Reverendo Diácono Paulo, caríssimos irmãos e irmãs, neste dia em que o sol tem um brilho ofuscado pelo rosto do ressuscitado, que abandona aquele sepulcro triunfante, já de antemão desejo a cada um de vocês uma feliz e santa Páscoa. Que o brilho desta luz dissipe as trevas do nosso coração, invada a nossa alma de uma santa alegria e nos ajude também a sermos verdadeiramente novos. É isto que nós celebramos hoje. Já nesta missa da manhã, viemos como Pedro e João, cada um de nós dentro das nossas condições, não é? Mas viemos apressadamente para ver o que aconteceu. Esta missa da manhã, ela tem um elementozinho a mais litúrgico durante a proclamação do Evangelho, que faltou na missa de ontem. Eu não sei se vocês perceberam. Na solene vigília pascal, quando nós vamos proclamar o Evangelho, só vem o turíbulo com a naveta, não vem as velas. Por quê? Ora, as velas de alguma maneira que aparecem hoje, já é sinal de que uma chama brilhou no coração dos discípulos. Esta chama, João fez questão de apresentar a nós no final do Evangelho. Ele viu e acreditou. De alguma maneira ontem à noite, faltava ainda à igreja a fé. Por isso as velas não estavam ao lado do Evangelho. Tinha o bom odor da esperança, o incenso. Mas, ainda perplexos, os discípulos não entenderam. Esse movimento acontece comigo e com você. A ressurreição é um escândalo. Como assim? Nós o sepultamos sexta-feira. Nós vimos o que fizera com ele. Colocamos lá amarradinho, rolou uma pedra grande. Como o corpo do Senhor não está lá? Onde o puseram? O movimento de Pedro, vértice dos apóstolos, primeiro do colégio apostólico, também o ancião, era o mais velho da turma, e João, o mais novo. Por isso João corre mais depressa, né? Não tem comparação colocar um jovem de 18 anos com um ancião de uns 50 correndo na mesma direção. Vão correndo para tentar entender. Viemos correndo nesta manhã, mas nós já entendemos, porque fomos iluminados por esta ressurreição no dia do nosso batismo. Cristo venceu a morte, e isto não é uma figura de linguagem, isso não é uma metáfora. Tem alguns por aí que falam de sentido figurado, para falar da redenção, né? Uma vez que todos nós sofremos, para tirar uma lição do sofrimento, que atrás de todo sofrimento pode ter uma via positiva. Do ponto de vista psicológico é isso mesmo, mas a ressurreição de Jesus não é isso. A ressurreição de Jesus é um fato. Tão fato é que marcou a história. Tão verdade é que aqueles discípulos tiveram agora um novo gás, um novo fulgor. A esperança voltou. Cristo está vivo. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Não estamos aqui fazendo filosofia, nem discutindo uma lição de moral, um aspecto positivo para o qual nós aprenderemos a viver melhor este nosso mistério enquanto estamos neste mundo. Não. Estamos aqui perplexos sim. Como Deus pôde amar-nos tanto?
Como o Pai não desistiu da gente, ao ponto de o Filho, macerado pelos nossos pecados, ser glorificado com a vida divina. E agora, a nossa carne humana está no seio de Deus. Isto é a ressurreição, meus irmãos. A nossa humanidade agora está em Deus. É ainda mais profundo do que nós poderíamos pensar. Porque se pelo pecado dos nossos pais, o ser humano, a natureza humana, ficou privada de ver Deus, agora na ressurreição, Deus e o homem estão intimamente ligados. No seio da Trindade há um ser humano. Eis o mistério da ressurreição. Por isso é a nossa vida. Por isso ela é mais forte que o sol. Por quê? Ora, se Cristo ressuscitou, e de fato ressuscitou, o que mais pode afastar-nos do amor de Deus? A morte? A morte derrotada pelo seu próprio veneno. O sofrimento? O sofrimento encontra um fim na ressurreição do Senhor. Os homens? Se o próprio ser humano está agora no coração da Trindade? Os anjos? Os demônios? Nada mais nos separa do amor de Deus, porque Ele está vivo. Celebramos a força da vida, que naquele duelo com a morte, aparentemente derrotada, triunfou gloriosamente. Celebramos, portanto, meus irmãos e irmãs, diante do mesmo mistério que Pedro e João viram, a nossa fé. Aqui nasce a igreja. Nós nascemos deste dia. Nós somos o povo que professa que Cristo está vivo, verdadeiramente, e esta vida é gloriosa por toda a eternidade. Mas o que nós vimos, eu e você, da ressurreição? Absolutamente nada. Nenhum de nós viu Jesus ressuscitado. Nenhum de nós pôs a mão na chaga dele. Nem Pedro, nem Tiago, nem João. O que eles viram, como nós, na manhã deste domingo? Chegando ao sepulcro, o túmulo vazio, os lençóis dobrados, e absolutamente mais nada. Não viu anjo, não viu Jesus ressuscitado, como eu e você. Aqui preciso dizer uma coisinha. O túmulo vazio não é prova da ressurreição. Pode, diante do túmulo vazio, se pensar em inúmeras hipóteses. Roubaram o corpo de Jesus, os apóstolos fraudaram uma hipótese de ressurreição, não é? Como nós vamos ver Mateus narrar no seu evangelho, que quando a notícia caiu no ouvido dos sumos sacerdotes, eles começaram a pagar muita gente para falar que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Porém, o túmulo vazio não é também prova de que ele não ressuscitou. Ninguém pode olhar para o túmulo vazio e falar assim: ele não ressuscitou. A ciência não tem prova histórica, não tem critério científico diante desse fato que fale ressuscitou ou que fale não ressuscitou. Estamos diante de um profundo silêncio, porque os mistérios de Deus são assim. Depende somente agora da nossa fé. Se crermos que Ele ressuscitou, nos recorda o apóstolo Paulo na segunda leitura que escutamos, vivamos como ressuscitados. Não vivamos como sepulcros caiados.
mas vivamos verdadeiramente a força da ressurreição, porque sabemos pela força do Espírito dele que habitou em nós, que o túmulo vazio é para nós um sinal de que a morte não o deteve. Agora, se não aceitarmos a ressurreição, tenhamos nós a coragem de entrarmos nesse túmulo para permanecer lá para sempre. Diante do mistério da ressurreição, a liberdade humana é sobreposta. Deus nos ama tanto que não fere a nossa liberdade. Somos livres para crer, somos livres para negar. Porém, se negamos, faltará-nos o vigor da esperança. Se crermos, ainda que permaneçamos muitas vezes abatidos pelas nossas fragilidades, seremos salvos. Porque todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que não nos falte na manhã santa de hoje o dom da fé. Este é o único critério que faz com que nós sejamos tomados de uma profunda e santa alegria e uma convicção tão grande que não precisamos ver, porque nós já sabemos, nós o sentimos, Ele vive e está no meio de nós. Sim. Lembre do que Ele vai dizer para Tomé. Ora, agora começa um movimento crescente. Pouco a pouco, como na noite santa de ontem, a luz foi tomando conta das trevas, não é? A chama era só o círio, depois o círio e o padre, depois o padre mais um, e aí mais 2, mais 4, mais 16, e assim foi indo, não é? Primeiro só o filho, que confiou absolutamente no Pai, e por isso morreu e ressuscitou. Depois, João, que acreditou. João nem entrou, diz ele no seu próprio evangelho, parado na porta do sepulcro, bastou para ele. E aí eu fico me perguntando, por quê? Porque ele foi o único que não se afastou de Jesus, nem mesmo diante da cruz. Ele permaneceu ao lado de Jesus o tempo todo. Por isso bastou um sinalzinho. Só a pedra foi o bastante. Ele só viu a pedra rolada. Ele não precisou entrar lá dentro como Pedro, investigar, olhar, ver se tinha pegada, chamar o Sherlock Holmes para ver se achava ali algum indício de alguém que roubou o corpo de Jesus. Ele olhou e acreditou, porque ouviu tudo o que Jesus disse. Ora, meus irmãos e irmãs, a fé depende da escuta. Como vai dizer o apóstolo na carta, a fé vem do ouvido. Se a gente não escuta a palavra de Deus, você pode trombar com Jesus em carne e osso, que você não vai acreditar. Lembre da parábola que ele conta, do pobre Lázaro jogado à porta, e o rico. Quando o rico, no tormento, diz, manda que Lázaro vai lá, e o que Abraão vai dizer? Eles têm Moisés e os profetas que o escutem. E aí o rico insiste, não, se eles virem um sinal como Lázaro assim voltando dos mortos, eles vão acreditar. E o que Abraão diz? O que Jesus diz na verdade, não é? Porque é uma parábola de Jesus. Se eles não acreditam naquilo que eles escutam da palavra de Deus, eles não vão acreditar mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Porque muitas vezes duvidamos da ressurreição, porque ela não existe? Não, porque não ouvimos atentamente a palavra do Senhor. Porque quando nós ouvimos a palavra, um pequeno sinal nos recorda a presença dEle, e o nosso coração é tomado de alegria.
Uma pequena palavra, um pequeno gesto é o bastante para que os nossos olhos se abram e nós vejamos: a morte não foi o fim, Ele está no meio de nós. Hoje, não mais num corpo glorioso, mas num corpo tão pequeno, tão humilde, na Eucaristia que nós celebramos, penhor perpétuo da sua ressurreição. Hoje Ele está no meio de nós. Não com esses olhos nós o enxergamos, mas nós o enxergamos na pessoa do outro, na nossa vida cotidiana. Mas se não fizermos como João, a experiência de continuamente estar ao lado dele, de em alguns momentos até deitar nossa cabeça no peito dele para ouvir as batidas do seu coração, se não fizermos como João, mesmo sem entender nada, permanecer ali com os olhos fixos na cruz, em algum momento duvidaremos da ressurreição. João viu e acreditou, porque João, ainda que limitado, ainda que pecador, não se afastou do Senhor. E não se afastou porque tinha alguém que lhe ajudava. E aqui eu concluo esta homilia, lembrando para mim e para você, da única que não duvidou. Em momento algum você vai achar na Escritura, nem na tradição apostólica que chegou a nós por via oral ou através dos padres apostólicos, dizer que a Virgem Maria se deu ao trabalho de ir ao sepulcro. Ouviram isso em algum lugar? Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque será cumprido tudo o que o Senhor lhe prometeu. A tradição da igreja, da qual a Escritura é filha, eu sei que tem muita gente que não me desculpe, eu vou ser bem franco, eu sei que estou sendo até transmitido e que isso vai para diversas partes do Brasil e do mundo. Tem muita gente que não dá conta de engolir essa verdade. A Escritura é filha da tradição. A tradição veio primeiro, os apóstolos vieram primeiro, a Bíblia vem muito depois. Até porque diz João no seu próprio evangelho, se fosse escrever tudo, não daria. Isso aqui foi escrito para que nós acreditemos na fé dos apóstolos. Por isso é necessário crer como a igreja crê. É necessário crer com a igreja, com a fé dos apóstolos. Então vejam, a tradição da igreja diz que ao ouvir falar que o túmulo estava vazio, Maria exultou de alegria, porque ela confiou. Por que eu estou dizendo de Nossa Senhora? Ora, por um motivo muito claro, já que estamos no evangelho do próprio João. Quem é que levou Maria para casa? Vocês não sabem? Nós ouvimos isso sexta-feira. Daquela hora em diante, ele a acolheu como sua mãe e a levou para a sua casa. Maria conduzindo João pela mão, talvez porque fosse o mais novinho. Dos 12 era o mais caçulinha. Maria fez com que João não se afastasse em nenhum momento de Jesus. Olhemos para a Virgem e peçamos que ela também nos tome pela mão, para que não nos afastemos do seu Filho, a fim de que quando formos visitados pela graça da ressurreição, não titubeemos, mas tenhamos a mesma pressa de João, não para ir ao sepulcro, mas para ir ao encontro dos outros 10 que ficaram e dizer: Ele está verdadeiramente vivo e virá ao nosso encontro. É isso que eu gostaria de dizer a você hoje, meu filho, minha filha. Ele está vivo e está no meio de nós. Que a nossa fé nos ajude a reconhecê-lo na fração do pão, na palavra proclamada e em cada detalhe do nosso dia a dia. Samuel, me dá um sol maior, por favor. Porque se ele vive, a nossa vida não está mais ao léu. Se ele vive,
nós temos esperança. Se Ele vive, esta vida nesse mundo é desprezível, tudo que passa não tem mais sentido, até o sol, diz a igreja na noite de ontem, até o sol perde o brilho diante do ressuscitado. Lembrem do Apocalipse, quando João vê o céu, quando João vê o Cordeiro no seu trono, diz: lá eles não precisam de luz, lá eles não precisam nem do sol, porque o rosto do ressuscitado é a luz que brilha e os ilumina. Nós não precisamos de mais nada, e desculpe minha franqueza, nós não precisamos de mais ninguém, se tivermos a certeza que brota do encontro com o ressuscitado, porque Ele vive. Você não pode desistir, porque Ele vive. Você tem motivo para persistir, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, mesmo diante das calúnias, mesmo diante das críticas, mesmo diante de tantos obstáculos que a vida nos apresenta. A nossa esperança é firme, porque o nosso Redentor venceu. Basta que, ouvindo a sua palavra, tenhamos a mesma coragem de experimentar a força do seu amor. Por isso nós vamos terminar cantando isso, para que nós nos convençamos de que a nossa vida está escondida no ressuscitado, de que a nossa vida está em Cristo, e aquele que faz a experiência da fé entende: não há lugar mais seguro para estar do que no coração vivo e transpassado do Senhor que venceu. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive. Cante isso com mais fé, porque Ele vive. Você pode acreditar. O seu amanhã está no ressuscitado. Eu posso crer. Ele venceu. Ele venceu. Não tenhas medo. Ele vive. Aleluia. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Mais uma vez, só o final. Mas eu bem sei que a sua vida, seu futuro, tudo que é seu, Meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos cantar professando a nossa fé?